Today, I'm going to be preaching a word. I'm going to ask the Lord to give me grace on this. Hoje eu vou estar pregando essa palavra e pedir a graça do Senhor para essa pregação. This word has been on my heart for several weeks, and I know the Lord wanted me to share it. Essa palavra tem estado no meu coração por diversas semanas e eu sei que o Senhor queria que eu compartilhasse hoje com vocês. And the title of my message this morning is His Voice Makes the Difference. E o título da mensagem hoje diz o seguinte, que a sua voz faz a diferença. Back in almost a year and a half ago, I preached a sermon about how to hear God's voice. Mais ou menos há 1 ano e meio atrás, eu preguei uma pregação sobre como ouvir a voz de Deus. And some of you were not here at that time. E alguns de vocês talvez não estivessem aqui naquela época. But that sermon I preached was in November of 2023, I think. Mas esse sermão eu preguei em novembro de 2023, eu acho. And I taught about how to listen to God, how to hear His voice. E eu estava falando sobre como ouvir a voz de Deus. And if you want to listen to it, you're going to have to go on Facebook and find it. But today I'm going to preach on why His voice makes the difference. E hoje eu vou pregar sobre por que a sua voz faz toda a diferença. It makes the difference in our lives, in our hearts, Faz a diferença nas nossas vidas e corações, in our situations that we're going through. nas situações em que nós estamos passando. It makes the difference between peace and war, Faz diferença entre guerra e paz, between believing and not believing, entre crer e não crer, between tears and smiles, entre chorar e sorrir, between heartbreak and joy, entre estar de coração quebrado e alegria, between believing and not believing, entre acreditar e não acreditar, between anxiety and between being in peace, entre ansiedade e estar em paz, between pain and comfort, entre dor e conforto, between life and death. entre vida e morte. That's the difference Essa é a diferença that His voice makes. que a voz dele faz. It's His voice that we need to hear and know. É a voz dele que precisamos ouvir e conhecer. And it's only His E voice somente a voz dele that we need to hear. que nós precisamos ouvir. There's so many voices Existem tantas vozes that are trying to get your attention, que tentam tomar as nossas atenções, that are calling your attention, que chamam as nossas that are atenções, calling your time, chamam o nosso tempo causing confusion. e causam confusão. But there's only one voice that we need to hear, Mas somente uma voz nós precisamos ouvir. and that's His voice. E a voz dele. And that voice E essa is the voz voice that makes the é a difference. voz que faz toda a diferença. And I know this word is for someone today. E eu acho que essa palavra é para alguém hoje. I don't know who, Eu não sei quem, but I know somebody needs to hear because God really put on my heart to mas eu preach sei this. que alguém precisa ouvi-la porque Deus colocou no meu coração para compartilhá-la. I'm not here to tell you any of my wisdom Eu não estou aqui para falar sobre a minha sabedoria, or my words or my advice. ou minhas próprias palavras, ou meu conselho. I'm here to tell you the living words of the living God. Eu estou falando aqui da palavra viva do Deus vivo. I'm a nobody, Eu não sou ninguém, but I'm here to bring you the words of Him Mas eu who tô aqui pra- created the heavens. mas eu estou aqui para trazer a palavra daquele que criou os céus, Him who created the stars and the billions of galaxies, aquele que criou as estrelas e as bilhões de galáxias, and the earth and the sky and the land, e a terra e o céu e tudo o que vivemos nela, and the seas and all the living creatures. e todo o mar e todas as criaturas It is marítimas. His word that you need, E é a palavra dele que você precisa. and it is His words only. E somente a palavra It is His dele, voice somente a voz dele that you need to hear. que você precisa ouvir. It is the only thing that will help you. A única coisa que vai te ajudar. It was the only thing that will bring you peace. A única coisa que vai te trazer paz. It is the only thing that will make the difference in your life. É a única coisa que vai fazer a diferença na sua vida. So God put this sermon on my heart for several weeks, and Então, today is Deus the colocou day. esse sermão no meu coração por muitas semanas e hoje é o dia. Today is the day that I'm going to share with you. Hoje é o dia que vou compartilhá-lo.
My text this morning comes from Mark chapter 4, O texto que vamos ler hoje está em Marcos capítulo 4, verse 35. versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35. That same day when the evening came, he said to them, "Let us go across to the other side." Naquele mesmo dia em que veio a noite, ele disse: Vamos até o outro lado da margem. When they had sent the crowd away, they took him in the boat just as he was, and there were also other little boats with him. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. A great windstorm arose, and the waves splashed into the boat, so that it was now filling the boat. Levantou-se uma forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. He was in the back of the boat, asleep on a pillow. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. They woke him and said, "Teacher, do you not care that we are perishing?" Os discípulos o acordavam e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? He arose and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." Ele se levantou, repreendeu o vento e disse: Aquiete-se e acalme-se. Then the wind ceased, and there was a great calm. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. He said to them, "Why are you so fearful? How is it that you have no faith?" Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? They feared greatly and said to one another, "What kind of man is this, that even the wind and the sea obey him?" Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? You remember the story of Elijah on the mountain? Você lembra da história de Elias na montanha? In the book of 1 Kings, No livro de 1 Reis. Elijah was fleeing from the evil queen Jezebel. Então Elias ele estava fugindo da Jezabel. And he was in the cave and he was spending time recuperating and spending time with fellowship with Então God. ele estava ali na caverna recuperando-se dessa fuga e tentando entrar em contato mais profundo com Deus. And it tells the story of how God taught Elijah to hear the voice of God. E nos conta a história de como Elias aprendeu a ouvir a voz de Deus. And he was in the cave and Elijah saw God pass before him when he was in the mountain in Arabia. Então ele viu Deus passar por ele quando ele estava no monte na Arábia. And as God passed by, he made a storm, a great storm with a strong wind, passed by and it broke the rocks in half. Então Deus fez com que essa montanha passasse, essa tempestade passasse, fizesse com que as pedras da montanha se quebrassem ao meio. Then an earthquake and then a fire. E aí veio um terremoto e depois disso um fogo muito grande. But God's voice was not in any of those things. Mas a voz de Deus não estava nesses elementos. The whole mountain was shaking. A montanha inteira tremeu. But Elijah didn't hear the voice of God. Mas Elias não ouviu a voz de Deus. But then he heard a quiet, calm whisper Mas aí ele ouve um sussurro, calling his name, Elijah. chamando o nome dele, Elijah. And he came to the entrance of the cave. Então ele veio até a entrada da caverna. And then he heard God's voice speaking to E him. ali ele ouviu a voz de Deus falando com ele. And sometimes that's how it is with us. E muitas vezes é assim conosco. There's a storm, Tem uma there's an tempestade, earthquake, there's tem um a terremoto, fire, tem um fogo, there's war, tem guerra. and we can't hear the voice of God. E a gente não consegue ouvir a voz de Deus. But if you be quiet Mas se você estiver em and you silêncio stay still, e você ficar quieto, you will hear his voice. você vai ouvir a voz dele. God speaks to us in a quiet, calm voice. E Deus fala conosco numa forma calma e quieta. In fact, most of the time that God speaks to us, it will be in a quiet, calm voice in our hearts. E na verdade, na maioria das vezes que Deus falar conosco, vai ser de uma forma silenciosa, bem quieta dentro de nós. I personally have never heard the audible voice of God. Eu pessoalmente nunca ouvi a voz audível de Deus. Some Christians say they have. Alguns cristãos disseram que já ouviram. Maybe they have. Talvez eles ouviram I don't mesmo. know. Mas eu não sei. But I know that I never heard. Mas eu sei que eu nunca ouvi.
But I've heard God's voice many, many times. Mas eu já ouvi a voz de Deus em outras formas muitas vezes. Not with my ears, but with my heart. Não com os meus ouvidos, mas com o meu coração. And I'm going to tell you that it's better to hear with your heart than your ears. Mas eu te digo que é melhor ouvir com o seu coração do que com seus ouvidos. How is it better to hear with your heart than to hear the voice of God with your Então, ear? como que é melhor ouvir com o seu coração do que com o ouvido a voz de Deus? See, we think that it's better to hear with our ears and to see Jesus with our eyes. Então, muita gente pensa, é melhor que a gente ouça com os nossos ouvidos, que a gente possa ver Jesus com os nossos próprios olhos. There's a lot of stories out there about people saying that they saw Jesus. E muitas histórias They heard de him pessoas speak to dizendo them. que viram Jesus pessoalmente e ouviram que ele conversando com eles mesmos. But see, the Bible teaches the opposite. Mas você vê, a Bíblia nos ensina o oposto. It says, more blessed are those who have not seen or A heard Bíblia fala, bem-aventurado aqueles que não viram, and yet believe. mas ainda assim creram. So, if you haven't seen Jesus Se você não viu Jesus physically, fisicamente, if you haven't heard his voice, se você ainda não ouviu a sua voz, count yourself more blessed. acredite que seja você bem-aventurado. And the reason is because an audible voice or a vision E a razão disso é porque uma voz que é audível ou uma visão it could be fake. pode ser falsa. And it could be someone or something pretending to be E God. pode ser alguém ou alguma coisa fingindo ser Deus. The Bible says that Satan can appear as an angel of light. Porque a Bíblia diz que o diabo ele pode aparecer como anjo de luz. And the ministers of Satan appear as ministers of righteousness. E ministros de Satanás às vezes aparecem como ministros da justiça. Satan appeared to the prophet Muhammad. E Satanás apareceu ao profeta Maomé. Some people think that prophet Muhammad, he never saw an angel. Algumas pessoas acreditam que o profeta Maomé nunca viu realmente um anjo. But I believe he did, Mas eu actually. acredito que ele viu. But it wasn't a real angel. Mas eu não acredito que fosse um anjo de Deus, It was Satan. que fosse Satanás. The Bible says he can appear as an angel of light. Porque a Bíblia diz que ele pode aparecer como um anjo de luz. Joseph Smith says the same thing. O Joseph Smith também disse a mesma coisa. The founder of Mormonism. O fundador da igreja dos Mormons. Oh, I saw an angel come down from heaven. He spoke to me the words of God. Ah, eu vi um anjo descendo do céu e ele falou comigo as palavras de Deus. Paul said, Paulo If- disse: anybody comes to you se alguém vier até vocês and preaches a gospel contrary to the gospel of Jesus e Christ, pregar o evangelho que é contrário ao evangelho de Jesus Cristo, let them be anathema. que deixa que eles sejam anátema, Let them be cursed. que eles sejam amaldiçoados. Even an angel comes to you Que mesmo que um anjo desse fale com and vocês says a message different than e te diga uma Jesus, mensagem diferente da de Jesus, let them be accursed. que ele seja amaldiçoado. So that is why É por isso it's better to hear with your heart. que é melhor ouvir com seu Because coração. nobody can deceive you. Porque ninguém pode enganar o seu. Because the Holy Spirit resides Porque o inside of Espírito you. Santo vive dentro do seu coração. Satan can appear to you as an angel. Porque Satanás pode aparecer a você como um anjo. Don't just trust it because it looks like an Não angel. acredite porque ele aparenta ser um anjo. Don't just trust because it comes with a strong, powerful Não apenas voice. acredite nele porque ele tem uma voz poderosa. Don't just believe a preacher on television because he's famous. Não acredite apenas num pregador na televisão porque ele é famoso. Don't just listen to a preacher because he has a good way with words and he knows how to speak. Não ouça só um pregador porque ele tem um jeito de falar bem e ele é articulado. The Bible says, test the spirits Ele diga, teste o espírito and see if they be of God or e not. veja se eles são de Deus ou não. Test that angel. Teste aquele anjo, Test that word. teste aquela palavra, Test that message. teste aquela mensagem. See if it matches with the Bible. Veja se ela é paralela, se direciona, converge na palavra de Deus. See da if Bíblia. it says the same thing that Jesus said. Veja se ela diz a mesma coisa que Jesus disse. And I don't care if it's an angel. E eu não me importo se for um anjo, I don't care what vision you saw. eu não me importo qual foi a visão que você teve. If it's contrary to what Jesus said in the New Se ela Testament, for contrária com o que Jesus disse no Novo Testamento, it's a lie from the pit of hell. é uma mentira do inferno. Don't be surprised that the servants of Satan
can be people who we think are Christians. Não seja surpreso que os serviçais de Satanás sejam pessoas que você acha serem cristãos. The servants of Satan can be preachers, and most of the time they are, and they are false preachers and Os teachers. servos de Satanás muitas vezes são pregadores e são pregadores falsos. Let me explain. Deixa eu explicar para vocês. If you see a witch, Se você vê uma bruxa, you should know that she is from Satan. você devia saber que ela é de Satanás. She's a witch, Ela é uma bruxa and she speaks lies. e ela fala mentiras. If you see a prostitute, Se você vê uma prostituta, you should know that she tells you lies. você sabe que ela mente. She's going to say, "Oh, I love you. Ela vai dizer, amo Oh, você, you're so beautiful." você é lindo. She's a prostitute. Mas ela é uma prostituta. That's what they do. They tell É isso que lies. eles fazem. Elas ganham dinheiro If you see mentindo. a criminal, Se você vê um criminoso, you should know that you cannot trust what he says você or what devia she saber que você não says. deve confiar no que ele fala, o que ela fala. You should be careful. They might try to steal from you. Você devia ter cuidado, porque eles podem roubar de você. If you see a greedy salesman, E se você vê uma pessoa que vende coisas, you should know that he will say anything e to você get you devia to buy saber que eles vão something. falar qualquer coisa para que você compre as coisas deles. Some of us have been to a bad car shopping experience. Alguns de nós já compramos carros e tivemos uma má experiência comprando carros. And they want to sell you that car so bad. E eles querem vender aquele carro tanto They will tell you anything that you want que to eles vão hear. falar qualquer coisa que você quer ouvir. Oh, we can get you 0% A gente interest. consegue 0% de juros. Oh, just imagine how good you're going to feel driving down the Imagine, road se in that imagina nice new dirigindo esse car. carro maravilhoso, dirigindo. Oh, but it's going to be $800 a month. Mas vai ser $800 por Oh, mês. don't worry about it. You just Ah, não se preocupa. go to a few less times at Dunkin' Donuts, Você vai menos vezes no Dunkin' Donuts, você and you consegue. can afford it. Aí você consegue pagar. Why? Because they want your money. Porque ele quer o seu dinheiro. You see, these are not the servants of Satan, Esses não são serviçais de Satanás. and usually you're not going to be tricked by that. E muitas vezes você consegue entender se eles estão te enganando ou não. Because you know what they are and you know what to expect. Porque vocês sabem que eles são e você também sabe o que esperar deles. But if you see a preacher, Mas se você vê um pregador, you must be even more careful, você tem que ser ainda mais cuidadoso. because he or she is the one that is most likely to deceive you Porque ele ou ela são os mais propensos a te enganar and to lead you astray. e te levar para fora da vontade de Deus. If you are not reading the Bible Se você não está lendo a sua palavra de Deus and you don't seek the truth for yourself, e você não busca a verdade por si próprio, you deserve to be deceived. você merece ser enganado. If you see a preacher on television, he gets up, he says some crazy stuff, Se você vê um pregador na televisão, ele diz algo loucamente louco. and sometimes you think, how can people listen to that? E aí você pensa, como é que as pessoas podem ouvir isso? God wants you to have a mansion. Deus quer que você tenha uma mansão. He wants every believer to have a expensive Mercedes or Porsche in their driveway. Ele quer que cada crente tenha uma Mercedes e um Porsche na sua driveway. If you're not a millionaire, then you're not having enough faith. Se você não é um milionário ainda, você não tem fé. How can people listen to that? Como que as pessoas podem acreditar nisso? Because they don't read their Bible Porque eles não leem a palavra de Deus. and they're deceived. E eles são enganados. Because they look like a preacher. Porque eles aparentam serem That's why the Bible pregadores. says they are wolves Por isso que a Bíblia diz que eles são lobos in the clothing, the skin of a sheep. em pele de cordeiro. Because they look like sheep, Porque but eles they are parecem not. cordeiro, mas eles não são cordeiros. These false teachers Esses falsos are profetas e the ministers professores of Satan. são ministros de Satanás. See, the Apostle Paul did not warn us to be careful about witches or prostitutes or criminals. Então o apóstolo Paulo ele não nos fala para ter cuidado com as bruxas, com as prostitutas ou com os criminosos. He doesn't warn us in the Bible, be careful of the greedy salesman Não if he fala. preaches to you, Tenha cuidado com aqueles que querem vender coisas para vocês, eles because we expect them to lie. porque a gente espera que eles façam algo We errado. expect them to cheat us. A gente espera com que eles We nos expect traiam. them to rob us. A gente So espera we que eles are nos roubem. on guard.
Então a gente fica em situação de guarda. But be careful of those who appear righteous on the outside. Mas acredite e fique com cuidado daqueles que aparentam ser justos And do they lado de say fora. soft words E falam palavras doces to make you feel para que so você se good. sinta bem. But inside they are Mas por dentro, hungry, eles estão com fome, ferocious eles são wolves. ferozes e eles são lobos ferozes. And they want to use you. E eles querem They usá-lo, want to take your money. eles querem tirar seu And they dinheiro want to devour e you. eles querem te devorar. They are liars. Eles são mentirosos. They want to get praise. Eles querem receber glória. And they love to receive honor from E men. eles amam receber honra dos homens. Oh, brother, what a great word you preached today. Oh, irmão, que palavra maravilhosa o Senhor me trouxe hoje. Oh, look, you have twice as many church members you did last year. Você tem o dobro dos irmãos da igreja que você tinha ano Wow, passado. God is really using you. Deus está te usando, hein? Is he? Será? Or are you just saying soft words to Ou grow você a está crowd? dizendo apenas palavras doces para que as pessoas I'm going to venham? tell you, it's not hard to grow a church. Não é difícil crescer uma igreja. If you offer the right programs, Se você oferece os programas the right certos, conveniences, as conveniências, the os comforts, confortos, you say the things people want to você diz hear, as coisas que as pessoas querem ouvir, you offer programs and money, oferece dinheiro, oferece programas para que enriquecemos, programs to help the poor people. programas para ajudar as pessoas It's not wrong pobres. to help the poor. It's not wrong to help the Não poor. é errado ajudar os pobres. It's not wrong to have a children's church. Não é errado ter uma igrejinha should de have those crianças. A things. gente deveria ter todas essas coisas. And the people will come if you give them the right things. Mas as pessoas virão se você der a elas tudo o que elas querem. Because it's nothing more than a social group. Porque acaba virando um grupo social. But if you preach the word of God Mas se você prega a palavra de Deus and you preach the truth, e você prega a verdade, you're going to lose people. você vai perder membros. And this church has lost people. E essa igreja já perdeu membros. I'm not saying everybody that left the church Eu não estou dizendo que todos que saíram da igreja is backslidden. Not saying estavam that. errados, não. But I am saying when you preach the truth, Mas it's eu a lot digo harder que to grow a quando church. você prega a verdade é mais difícil crescer uma igreja em número. And I honor Pastor George E eu very honro o much pastor for that, Jorge por isso. because he doesn't compromise the Porque truth. ele não compromete a verdade de And he Deus. puts all the effort to grow this church. E ele põe muito esforço a crescer a But he igreja. never compromises the word Mas of ele God. nunca compromete a palavra de Deus. You see, these false teachers, when they come, it's a voice. Você vê quando esses pregadores falsos vêm, eles são uma voz. It's a false voice that you hear that's trying to call your attention. Então é uma voz falsa tentando chamar a sua atenção. And you have to learn to know and hear the difference between the voice of a false preacher and the voice of God. Então você tem que saber a diferença de um falso profeta e a voz de Deus. Because at the end of their teachings, Porque no fim dos seus ensinamentos there is heavy bondage tem uma prisão and burdens e cargas pesadas and eventually death. e eventualmente morte. If you continue following these deceiving voices, Se você continuar ouvindo essas vozes que te enganam, they will cause you to eventually lose your faith, eles vão causar que você perca a sua fé. and they will bring death to your life E eles trarão morte à sua vida and destroy your family. e vão destruir a sua família. These false teachers are like their father, the devil. Esses falsos pregadores são como o pai deles, o diabo. They have come to steal, to kill, and to destroy. Eles vieram para roubar, matar e destruir. God usually will speak to you in your heart, Deus, and you have to practice listening to Him and being sensitive to His voice. Deus ele vai falar com você no seu coração e você tem que praticar ouvindo a voz dele e But sendo sometimes- sensitivo à voz dele. But sometimes God speaks to you in other ways. Mas algumas vezes Deus vai falar com você em maneiras diferentes. Maybe through circumstances or somebody's words, Talvez através de circunstâncias ou palavras de outras pessoas, other people's preaching, outras pessoas pregando the Bible, a Bíblia, or maybe a voice. ou talvez uma voz. But you need to practice testing the voices. Mas você tem que praticar, testar essas vozes. Just like the sheep in the Old Testament. Assim como as ovelhas no Velho Testamento. They spend so much time Eles with their gastam tanto shepherd tempo com seu pastor
out in the pasture. lá no pasto, They listen to their shepherd when they're eating. porque eles escutam a voz do pastor o tempo todo, quando They comem, listen to the shepherd when they're sleeping, quando estão dormindo, when they're quando drinking. estão bebendo água. Everything they do all day long, they're there Tudo que listening eles to the fazem o voice dia inteiro é of ouvir their a voz do shepherd. pastor. And a lot of them, like King David, E used to alguns sing deles, to his sheep. como o rei Davi, costumava cantar para suas He ovelhas. would sing to his sheep. Ele cantava para as ovelhas. And that's how we need to have relationship with E é God. assim que nós temos que ter um relacionamento com Deus. 24 hours a day. 24 horas por dia. Listening to his voice. Ouvindo a voz dele. When we're sleeping, we're Quando eating, nós estamos we're dormindo, working, comendo, listening to the voice trabalhando, of ouvindo a God. voz dele. Because what happens is, at the end of the day, Porque acontece que no fim do dia, they take all of the sheep from the town ele pega todas as ovelhas do dia and they put them da all in the cidade. same corral, E eles vão todos juntos no mesmo curral, all mixed together. todos misturados, todas as ovelhas da The cidade. shepherd's sheep with the other sheep and the other sheep. Todos os pastores, as ovelhas dos pastores, tudo misturado ali. How do they separate? Como que ele separa as ovelhas de quem é quem? The shepherd will come, stand by the gate. Porque aí vem o pastor das ovelhas, vem até o portão He opens it Abre a and he will porteira. call to his sheep, e come, começa a chamar as ovelhas dele. follow me. Vem, me sigam. And only those who know his voice E will somente come. aquelas que conhecem a voz dele o seguem. And the rest, they do not come because E o they don't resto hear his fica no curral voice. porque não They ouviu a don't voz dele. recognize Eles não that reconhecem a voz do seu They're not pastor. familiar with that Não são voice. familiares com aquela voz, familiarizados. That's how we need to be. E é assim que nós devemos ser. Some preacher gets up, says something that's Se algum contrary, pastor vem aqui e fala alguma coisa que é it's contrária à going to palavra de strike Deus, you immediately. vai te tocar no coração Man, that's not imediatamente. the voice of God. Essa não é a voz de Deus. That's not the voice of Jesus. Essa não é a voz de I Jesus. don't know where that voice Eu não comes sei from. de onde vem essa I'm not voz, going to follow mas eu não that. vou segui-la. That's not my shepherd. Esse não é o meu pastor. What I want you to understand today O que eu quero que você entenda hoje is that whichever way God speaks to you, é que da maneira que Deus falar com vocês, you need to know how to hear him and seek his voice at all times. você precisa aprender a ouvir e a seguir a voz dele todo momento. So you have to forgive me because I'm Você tem que me sweating. perdoar porque eu estou suando bastante I aqui. grew up in a very cold climate. Eu cresci num clima muito frio. I'm not used to the heat like Brazil. Eu não estou acostumado com calor aí como no Brasil. Pastor Inocencio, I don't think I ever saw him sweat in his Eu life. nunca vi pastor Inocêncio suar na minha vida. But me, I sweat every day. Mas eu sou todos os dias. I'm sweating like a pig in a Chinese restaurant. Eu sou como um porco num restaurante chinês. So you have to forgive me. Vocês me perdoem. So I'm going to continue anyways. Então eu vou continuar de qualquer forma. So hear me, please. Então escute. Those of you who are of God Todos aqueles que são de Deus will accept the word of God aceitarão a palavra de Deus, because you are born of him. porque se vocês são nascidos dele. Those of you who reject the word of God will do so E vocês que rejeitam a palavra de Deus farão o seguinte, because you are not born of him and you do not belong to him. porque vocês não são nascidos dele e não pertencem a ele. So as you're following Jesus and you're walking the path and you're listening to his voice, Então se você está seguindo Jesus, caminhando no caminho dele, ouvindo a voz dele, and you see some of the people that used to be your friends, they go astray. e você começa a ver que as pessoas que eram seus amigos começam a seguir outro Somebody from caminho, your family goes astray. a parte da sua família vai de outro lado, Somebody from the church goes alguém da astray. igreja vai para outro You lado. don't worry about that. Não se preocupe. Pray for them. Ore por eles. Let God go after them. Deus vai buscá-los. You continue to follow the voice of Continua God seguindo a voz de Deus, because you know his voice porque você conhece a voz and you dele. hear his voice E você ouve a voz and you dele. respond to E his você voice. responde a voz dele. You may be on the verge of walking away. Talvez você possa estar querendo sair da igreja. You may be on your way on the verge of walking away from God Talvez você esteja querendo sair da presença de Deus. because you believe maybe he didn't give you what you so desperately asked him to Porque give talvez você acredite que ele não deu para você o que você tem you. buscado Something tanto. you needed, Algo que você precisa. something that you had to have. Algo que você devia ter. You may be on the verge of giving up because your life has become too difficult. E talvez você esteja quase desistindo porque a sua vida tem sido muito difícil. You may be thinking of killing yourself. Talvez você pensou em se matar.
Because you see no point or joy in Porque living você não anymore. vê a alegria em viver a sua vida mais. Or maybe the situation you are in is hopeless. Ou talvez a situação em que você está não tem mais esperança. You may be thinking of leaving the church, Talvez você está pensando em sair da igreja, leaving God, deixando Deus para trás, because it's useless. porque não tem mais propósito. The church is full of hypocrites. Porque a igreja é cheia de hipócritas. Some of you are facing things right now that if you stood up and told us the things in your life that you are facing, we would be shocked. Se você dissesse para as pessoas as coisas que você tem passado, as pessoas ficariam chocadas. Some of us are facing addictions. Alguns de vocês estão sofrendo com vícios, Some of you are facing the possibility of going to jail possibilidade de ser presos, or being deported. ou seja, deportados, And some of you are in the worst storm that you've ever been. ou está passando pela pior tempestade que você já passou na vida. You may be thinking Você the pode estar lie, pensando na thinking mentira, lies, that God doesn't love you, na mentira que Deus não te ama, or that He doesn't really care ou about que Ele you, não se importa com você, and that He does miracles for others, but He doesn't do them for you. mas que Ele faz milagre para outras pessoas, mas não para vocês. Lies, lies, lies. Mentiras, mentiras, mentiras. You might be in the middle of a storm, Você pode estar no meio de uma tempestade and the waves are coming into the boat, e as ondas continuam and the vindo ao boat is starting barco to sink, e o barco começa a afundar and you created a problem, e aí você cria um or you're in the problema midst of a ou problem, você está no meio daquele or in the midst problema of a situation, ou no meio daquela and you situação don't know how to e fix você it, não sabe como you don't know how consertar, to move forward, você não sabe you como don't know how seguir. to take the next step, ou seguir novamente dar and o all próximo you can passo. see is the strong wind blowing in your E face. tudo que você vê é esse You vento cannot even focus on the problem because it's just a constant e você não consegue attack focar nem after no attack. problema porque você é um ataque atrás do outro. One attack after the other attack. You don't even have time to recuperate. Você não tem nem tempo de recuperar do ataque anterior e já vem outro. And in the middle of your storm, E aí no meio dessa tempestade, you're going to hear the voice of God. você vai ouvir a voz de Deus And He's going to say, "Peace, be still." e Ele vai dizer: tenha paz e tenha calma. Peace, Paz, be still. tenha calma. It doesn't mean that the boat disappears. Não quer dizer que o barco vai sumir, It doesn't mean that the water não disappears. quer dizer que a terra que a água vai secar, But you will have peace mas que você terá paz in the midst of your storm. no meio do mar. And you will have peace in your heart. E você terá paz no seu coração. You see, Veja, no one has power over you ninguém tem poder sobre você, unless God allows them to. a não ser que Deus permita. No one can do anything to a child of God Ninguém pode fazer unless God nada allows a um it. filho de Deus, a não ser que Deus o permita. And He only allows those things which will bring you good in the end. E Ele só vai permitir que essas coisas aconteçam com você para o bem, para o seu próprio bem no You final das may contas. be in a trial or a storm, Você pode estar no meio da tempestade ou da tribulação. but if you trust God, it will bring you closer to God. Mas se você acreditar em Deus, Ele vai te tornar mais perto dele no final. You may suffer persecution Você or pode estar sendo attacks, perseguido ou from the atacado enemy. pelo inimigo. but it will make you more like Jesus. Mas isso vai te fazer mais parecido com Jesus. You may be waiting so long for God to do something in your life. Você pode estar esperando tanto tempo para que Deus faça algo na sua vida. Maybe you've been waiting for years. Talvez você esteja esperando por anos, You've been praying for orando years. por anos. But it will teach you patience. Mas vai te ensinar And paciência. it will teach you how to trust only in Him E vai te ensinar a confiar somente and not in nele, yourself. não em si mesmo. And it will teach you how to hear the voice of E vão God. te ensinar a ouvir a voz de Deus. You may be suffering loss or pain Você pode estar sofrendo uma perda agora, uma dor, or hurt, ou uma dor tão profunda. but in the end, it will teach you compassion and Mas no final empathy. das contas vai te ensinar compaixão aos outros. You see, I don't even think that Jesus had to yell, Eu não acredito que Jesus teve que gritar, because when you speak with authority, you don't yell. porque quando você fala com autoridade, você não precisa gritar. Who's the person who yells is the person who knows he doesn't have authority. A pessoa que grita é aquela que sabe que não tem autoridade. They say, "Hear me, I'm going to yell because you need to hear me." Me escuta porque eu vou gritar até você me ouvir.
Because they know they don't have Porque ele authority. sabe que a pessoa não tem autoridade. He who speaks calm, Aquele que fala de maneira calma, he who speaks clearly que fala claramente, is the one who has authority. é aquele que tem autoridade. So I believe Jesus stood up, Então eu acredito que Jesus levantou-se, looked at the storm that was raging, olhou até a tempestade que estava and simply said, forte peace, be still. e falou: paz, fique calma, He acalme essa doesn't have to tempestade. yell. He doesn't have to shout. Não precisa gritar. When you go, this might surprise you, Isso pode te surpreender. but I've been pulled over by the police. Eu já fui parado pelo policial. Maybe some of you have too. Alguns de vocês talvez já tenham sido parados. Sometimes you don't do anything wrong, Às vezes você não fez nada errado, but they think you might be looking like somebody they're looking for. mas talvez eles achem que você parenta alguém que eles estão procurando. Or you do something you didn't know it was wrong. Ou você fez alguma coisa e você não estava sabendo que estava errado. Sometimes you speed accidentally. Às vezes você corre um pouco mais do que You deveria, didn't see the acidentalmente, speed limit e não drop viu o limite de velocidade. But when the police officer comes to you Mas quando o policial vem até você, and he talks to you, ele fala com você, he just says, "Can I see your driver's license, identification, Eu- and proof of insurance, please?" ele fala assim: posso ver a sua licença de direção, que é a sua identificação. He doesn't come to you, pull out his gun and say, "Give me your information now." Ele não para até você e fala: me dá sua informação agora. He doesn't have to. Ele não precisa. Because the authority of the state, Porque a autoridade do Estado, the authority of the power of the government is behind him. porque a autoridade do poder do governo está através dele, está sobre ele. And if you don't obey, then you're going to be in trouble. Então, se você não obedecer ele, aí você vai entrar em problemas. And you know who has more authority than the police E officer? sabe quem tem mais autoridade do que o policial? The judge. O juiz. You ever been in a courtroom? Já foi numa corte? Do you ever see a judge yell? Você já viu o juiz gritar? Almost never. Quase nunca. Sometimes. Algumas vezes. But usually that's because it's a TV show. E talvez é porque às vezes é num programa de televisão. But if you've been in a real courtroom Mas você vai numa corte, normalmente, where somebody's being tried, onde alguém vai ser julgado, you almost never hear a judge yell. você quase nunca ouve o juiz gritando. They sit, Eles sentam, very elegant, muito elegantes, and they speak. e aí eles falam, They give the sentence. eles dão a They sentença, give order in the courtroom, eles dão a ordem and everybody obeys. e todo mundo obedece. Because they know if they don't, Eles sabem que se não there's obedecerem, going to be a price to pay. vai ter um preço para ser pago. And you know who has more authority than the E judge? sabe quem tem mais autoridade do que o juiz? The governor, O governador, the president, o presidente, the king. o rei. You know who has more authority than them? Sabe quem tem mais autoridade do que eles? The King of Kings O rei dos reis, and the Lord of o Lords. senhor dos senhores. He doesn't have to yell. Ele não precisa gritar. When he sees a demon, a Quando person ele vê filled with a diabo, uma demon, pessoa gritando, they uma pessoa come running at endemoniada, him e eles vêm até and ele they fall at his feet e eles caem sobre seus pés, sobre and they seus say, pés. "Oh, Son of the Most High Ai, filho do God, Deus Altíssimo, what have you to do with o us? que eu tenho a ver Why com have you você? come here? Me deixa sozinho, Are me you deixa em here paz. to torment us?" Você veio aqui para nos tormentar? He just looks at him and says, "Go. E Jesus olha para ele e fala: vai, Go into those pigs over vai there." e entra naqueles porcos ali. He doesn't have to yell at them. He doesn't Ele have nem to gritou, ele hit só them. falou. He doesn't have to punch them. precisa bater He doesn't have to neles. wrestle. Não precisa brigar. Police officers sometimes have to wrestle Às vezes o policial tem que brigar com a pessoa. because people defy their authority Porque as pessoas começam a desafiar a autoridade because do they don't policial. want to obey the police. Porque eles não querem obedecer a But polícia. you know what? The police always win in the end. Você sabe que a polícia sempre ganha no final. But you know who doesn't have to wrestle? Sabe quem não precisa gritar e brigar? Jesus. Jesus. I never saw him wrestle. Nunca vi Jesus I never bater saw him ninguém, fighting with a demon. nem brigar I com o never demônio, saw him having to wrestle the devil nem brigar com o diabo. because his word, his voice has authority, it has power. Porque a sua palavra tem autoridade e poder. And when he speaks, it must happen. E quando ele fala, isso deve acontecer. There is coming a day. What? There is coming a day. Ah, virá o dia. Oh, there is coming a day when he will shout. Virá o dia em que ele irá gritar.
Jesus will shout. Jesus gritará. He will give the shout of command. Ele dirá a voz de comando And bem alto. every dead corpse that is in the grave, E cada pessoa que estiver morta debaixo da from the terra, history of the beginning of the world, desde o começo dos tempos, is going to hear his voice. vai ouvir a voz dele. And the trumpet of the archangel will sound. E a trombeta do anjo vai soar. And he's going to say, my saints, it's time to come E home. ele vai dizer, meus santos, é hora de vir para casa. And the sky is going to be torn from one end to the other. E o céu se abrirá de um lado a outro. And the sun will be darkened. E o sol ele se apagará. And the moon will turn to blood. E a lua se tornará And como the sangue. mountains will shake. E as montanhas At irão the tremer. voice of E a the power voz e of the Son poder of do God. Filho de Deus And he será will say, ouvida. come my E love. ele virá, venha, Come my beloved. venham meus amados. It's time to come home. É hora de vir para casa. He will shout. Ele gritará. You see, his word never comes empty. Você vê, a sua palavra nunca chega vazia. Never returns empty. E nunca volta vazia. If he says something, it has to come to pass. Se ele diz algo, vai acontecer. It's not possible to not come to pass. Não é possível que nunca aconteça. If God says, let there be light, Se Deus diz que haja luz, there's light. a luz acontece. Did you ever notice in the story of creation that God, the first thing he says is let there be light? Você já prestou atenção que na primeira coisa que acontece durante a It doesn't criação, explain how ele the light pede a happened. luz que aconteça, ele não explica como a luz But it was aconteceu, there. mas estava lá. But yet the sun wasn't created until a few days later. Mas aí o sol não foi criado nem alguns dias depois, até os dias depois. De I onde don't- veio a luz? Eu não sei. I really can't explain it. Eu não posso explicar. But what I do know Mas o que eu sei is he doesn't need a sun. é que ele não precisa do sol. He doesn't need a fire. Ele não precisa do fogo. If he says let there be light, Se ele diz que haja there's luz, going to be light. vai haver luz. It's not possible for it not to come to pass. Não é possível que não aconteça. If God says peace, be still, Se ele diz paz, aquiete-se, it has to obey. você tem que obedecer. The water has to obey. A água tem que The wind obedecer. has to O obey. vento tem que The obedecer. disease has to obey. A sua doença tem que obedecer. cancer has to O obey. câncer tem que obedecer. The sickness has to A obey. doença tem que The obedecer. sin has to go. E o pecado tem que The obedecer. demons have to Os flee. demônios têm que It's sair. not possible that Não é they don't possível obey the word of God. Que eles não obedeçam a palavra de Deus. The voice of God A voz de Deus is the most powerful thing é a coisa mais poderosa in the universe. do universo. It says E diz, it says that God created the universe and the heavens and the sky and the earth E diz and que the Deus- land and the sea e diz que Deus criou todas as coisas, o universo, a terra and the animals e os animais, by the word, by the power of his word. através do poder das suas palavras. We have to hear his voice. Nós temos que ouvir a voz We dele. have to know his word. Nós temos que saber da palavra dele. Only the voice of God can bring true peace in the midst of your storm. Somente a verdade de Deus pode trazer, e a voz dele pode trazer paz It says na in sua Philippians, tempestade. Te It diz says in the aqui, book of the epistle of Philippians, na Epístola a Filipenses, and the peace of God ele diz, e a paz de Deus, that surpasses understanding que surpassa todo o entendimento, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. vai guardar as suas mentes e corações em Jesus Cristo. And I didn't understand that verse for a long time. Eu não entendi esse versículo por um bom tempo, But the verses I don't understand are the ones that I study the most. mas aqueles versos que eu não entendo é aqueles que eu estudo mais. I don't skip over them. Eu não passo ele. I revisit, Eu continuo revisit. revisitando-os. A couple of weeks later, I go read it again. Depois de algumas semanas eu vou e I leio de pray about novo. it. Eu oro. I search theologians. Eu procuro I search other teólogos, preachers. eu procuro alguns I pray pregadores to sobre God, ele. give me revelation. Eu peço a Deus, me dá uma Because revelação. if I don't get it, Porque I'm se eu não missing entendo, eu something. estou perdendo alguma coisa. I don't want to miss anything that God has to say to E me. eu não quero perder nada que Deus tem para dizer para mim. If you had somebody that you love Se você more tem than alguém yourself, que você ama mais do que a você mesmo, maybe your wife, your talvez a sua husband, esposa, seu marido, your mom, your sua dad, mãe, seu your pai, son, seus filhos, your daughter,
And they were in a faraway country. E eles estiveram num país longe. And you hadn't seen them in 10 years. Você não os viu em 10 Maybe you thought anos. they were dead. Talvez você pensou que eles estavam Maybe they mortos. disappeared. Talvez eles Maybe they were kidnapped. Talvez eles tenham sido. And all of a sudden one day, a Sequestrados. letter shows up in the mail. E aí de repente uma carta vem. And it's from that person. E é daquela pessoa. Are you just gonna, oh, okay, and throw it in the trash? E você vai pegar e falar, vou jogar fora essa carta. Or are you gonna read every single word? Ou você vai ler cada You're palavra gonna que está naquela study carta. every single word. E você vai pensar And em think cada palavra about, que what está are they ali. trying to say here? O que ele está tentando dizer Why aqui? did they write that? Por que não escreveu isso de What's the maneira... meaning Por behind que ele that? quis dizer assim? Do they still love me? Será que eles ainda me amam? Do they understand that I still love them? Será que eles entendem que eu os amo? You see, God wrote us a letter. Você vê, Deus escreveu uma carta para It's there in vocês. the Bible. Está ali na Bíblia. But we don't take time to read E a it. gente não gasta nosso tempo And para ler there's a parts of carta. it we don't E understand. tem palavras ali que a gente não And we entende. skip over it, as E aí if it's você not só passa, important. como se não fosse importante. If you love God as much as you say you do, you Se would você ama study Deus it. assim como você diz que ama, você vai ler. You would come back and reread it until Você you vai voltar e understood você it. vai reler até It might entender. take you 40 years to Pode te understand demorar that 40 verse. anos para entender aquele versículo. But one day you'll get Mas it. um dia você vai entender. Maybe you won't get it until you get to heaven. Talvez você não entenda até você chegar até o But you're céu. not going to give up. Mas você não vai desistir, não. Because you know there's something there that God has for you. Porque você sabe que tem algo ali que And Deus He's tem para trying to você. show you, but E He's Ele quer going to te make you mostrar. work for it. Mas vai precisar que você trabalhe nisso. God doesn't give revelation to lazy people. Deus não dá revelações para pessoas que têm preguiça. It's just like if you're in a relationship. É como se você estivesse num relacionamento. I never saw a relationship that was healthy and good Eu nunca vi um relacionamento que fosse saudável e bom when one or both partners were lazy and didn't put work into it. quando dois dos relacionamentos ou um deles tinham preguiça de colocar trabalhar no relacionamento. You have to nurture your love. Você tem que You have nutrir to o seu grow amor. your love. Você tem que You crescer have o to seu spend amor. time with Você that tem que person. gastar tempo You com have aquela to pessoa. work at Você it. tem que You trabalhar have to ask nisso. forgiveness. Você tem que pedir You perdão. have to be Você sensitive. tem que ser sensível. The same thing with God. Mesma coisa com Deus. You cannot spend your whole life and not pay attention to Him and then expect Him to give you revelation. Você não pode gastar sua vida inteira e esperar sem fazer nada com Ele e esperar que Ele te dê uma revelação do nada. Philippians, the peace that surpasses understanding. Então Filipenses fala, paz que excede todo o entendimento. I think it's interesting how in Brazilian churches, every time you see a believer, you say, Paz do Senhor. Eu acho interessante nas igrejas brasileiras, toda vez que você vê um crente, você fala paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor, Paz do Senhor, pastor. irmão, irmã. Paz do Senhor, irmão. Why do they say that? Por que eles falam isso? We don't say that here in A gente não America. fala isso aqui muito aqui. Do we really know what that means? A gente sabe o que significa? The peace of God Que a paz de Deus be with you. esteja com você. Wow, Uau, what a powerful thing. que coisa linda. That's like God saying, peace to the storm. É como Deus dizendo, paz na sua tempestade. Be still. Fique quieto. You can be in the middle of a hurricane. Você pode estar no meio de uma tempestade, no You meio can de be in um the middle of a tornado, de uma, tornado. You can be in the middle of an earthquake. ou de um terremoto, ou, You de can be in the middle of a fire, ou do meio do fogo. like the 3 Hebrew children. Assim como aqueles hebreus que estavam na You fornalha. can be in the middle of the worst trial of your life. Você pode estar no pior momento da sua vida. Maybe your family is falling apart. Talvez a sua família esteja se quebrando. Whatever it is. O que tiver Maybe you lost acontecendo. your job. Talvez você Maybe perdeu seu you can't trabalho. pay your bills. Você não consegue pagar suas contas. And you hear His voice and Ele it ouve says, essa voz que diz, peace tenha paz. be unto you. E que a paz esteja com você. And all of a sudden those things, they just don't matter E aí anymore. essas coisas já não importam mais. They may not disappear right Eles away. podem não desaparecer rapidamente. Some might, Alguns podem. some don't. Alguns não. Não. And there's consequences, E existem consequências. but you're going to have peace. Mas você vai ter paz no seu And you're going to interior. walk with confidence E você vai andar com confiança. because you know that there's nothing anybody can do to Porque you você that sabe God does not allow. Que nada, ninguém pode fazer nada com você que Deus não tenha soberania sobre. And just like Jesus when he went before Pontius Pilate, the governor, E assim como Jesus, antes quando ele estava na frente de Pôncio Pilatos, he just stands and looks at him ele olha até ele and he's silent. e ele está silencioso. And Pilate says to him, "Don't you know that I have power to kill you? E aí Pilatos diz para ele: você não sabe que eu tenho poder sobre a sua vida? Don't you know that I have the power to
with a word to say crucify you Você não sabe que eu or tenho to let you poder go free. de te liberar ou de te mandar ser crucificado? Jesus says, you have no authority over me except that what God allows. Ele falou, você não tem nenhuma autoridade sobre mim, a não ser So aquela why que are you Deus te so deu. afraid? Por que tem medo? Because you don't trust in your heavenly Father. Porque você não tem confiado no seu Deus. The bank can't do anything to O banco you. não pode fazer nada com você. The immigration can't do anything Imigração to pode fazer nada com você. you. The police can't do anything A to polícia não you. pode fazer nada com você. The government can't do anything O governador to não you. pode fazer nada contra você. Your boss can't do anything O to seu you. chefe não pode fazer nada com No você. demon from hell can Nenhum do diabo, anything nenhum to you demônio pode fazer alguma coisa contra você. unless God allows A não it. ser que Deus tenha dado autoridade And sobre. anything He allows, E mesma coisa, mesmo que ele tenha dado Anything autoridade, he allows, mesmo que ele tenha permitido, in the end is for your no good. fim é para o seu próprio bem. Believe in that. Acredite nisso. Others will look at you, Outros podem olhar para você, family and friends, alguns amigos e familiares, co-workers, e amigos, and e they won't be colegas able de to trabalho. understand E alguns deles podem não entender. how is Gerson going through hell on earth, Como que Gerson está passando por esse inferno? and he has such peace? Ele tem tanta paz no coração. Man, if I was him, I would be going crazy. Cara, se eu fosse ele, eu tava ficando doido. I probably would have killed myself Eu acho que already. eu me mataria. I would go kill somebody else. Ou mataria alguém. Well, look at him. He's in Olha peace. ele como ele é pacífico. He goes to church and he sings on Ele Sunday. vai na igreja e ainda canta no He domingo. praises the Lord. Ele louva a Deus. He has peace in his heart. Ele tem paz no He coração. has joy in his words. Ele tem alegria. They won't be able to understand. Eles não vão entender. Paz do Senhor. Paz do Senhor. So next time you say that, think Próxima what vez it que você really dizer means. isso, acredite. What it really means O que realmente to have the significa peace of the Lord. é que você tem a paz do Senhor contigo. Whatever you are facing today, O que você estiver passando hoje. is Natalia here? A Natália tá aí? Or somebody to play the piano? Alguém para tocar o Felipe, can you piano? play the piano? Felipe, você pode? Ou é a Natália? Oh no, she's here. Natália tá vindo. Whatever you are facing today, O que você está passando hoje? thank you, Natalia. Obrigada, Natália. Whatever battle, Que seja a sua batalha, whatever trouble, qualquer problema, whatever suffering, qualquer sofrimento, whatever temptation, qual seja a tentação, anxiety, ansiedade, stress, estresse, fear, medo, difficulty, sin, dificuldade, whatever boat, qualquer barco que você esteja, whatever boat you are in, you might be in the midst of a great storm. você pode estar no meio de uma grande tempestade And you feel like you're going to drown. e você acha que vai afogar And you think it's the end. e você acha que é o fim. Just cry out to Him. Apenas clame o nome dele. God, help me. Deus me ajude. God, save me. Deus me salva. And trust in His peace. Eu acredito na sua paz. And it says the peace that surpasses understanding. E a Bíblia fala da paz que excede todo o Why is it entendimento. surpasses? Por que excede? Because you don't understand. Porque That's você não why. entende, é por isso. He doesn't say you will have peace when you understand. Porque você vai ter, não diz, você vai ter paz, aquela que você entenderá. He doesn't say when Jesus explains to you why you're going through this thing, then you will understand. A Bíblia não fala que aí quando Jesus chegar e explicar para você por que você está passando por He isso, aí doesn't você vai ter explain paz. to you, oh, why I'm going through this situation. Oh, por que eu estou passando por isso, Why I'm having to Jesus? face so many difficulties. Por que eu estou passando por essa Why dificuldade? is this person that I love not following Jesus? Por que essa pessoa que eu amo não segue Jesus? Why do I struggle financially? Por que eu passo por essa necessidade financeira? He's not going to give you the Ele understanding. não vai te dar o entendimento. He will when you get to heaven. Talvez quando você chegar no céu, But the test now is for you to trust Him. mas o teste agora é que você confie nele. And without understanding, Sem entender o porquê. above the understanding, Além daquilo que pode ser peace entendido, will arise in você your vai heart. ter essa paz. simply because you hear His voice. Simplesmente porque você ouve a And He voz says, dele. peace, be still. E ele fala, tenha paz e aquieta-te. So I want to give a moment Então eu quero te dar um momento. to open the front. E vou abrir aqui a frente. Anybody that, Qualquer pessoa. let's stand up for
que quiser vir aqui a song, durante essa música, please levanta, por por favor. favor, se Fique em levante. pé. Vamos nos levantar. Vamos adorar Vamos Deus. adorar Jesus. And let's spend some time worshiping God. Vamos gastar um tempinho louvando a Deus. If you need to come to the front, Se você precisar vir até a Pray. frente e orar, this bench is open here to pray. esse banco aqui está aberto para oração. Let's spend some time trusting God Vamos gastar um tempo ouvindo e and acreditando em asking God Deus. for the peace that surpasses E understanding. pedindo pela paz que excede todo entendimento. Let's ask God to help us to hear His voice Vamos pedir para Deus nos ajudar a ouvir a voz dele and to hear what He has to say to us e ouvir o que ele tem a dizer para and nós. to recognize that it is His voice. E para reconhecer que é a voz dele. And no matter the struggle, no matter the storm, E não importa a dificuldade, no matter what you're não facing, importa o que você passa hoje, the peace of God a paz do Senhor will be in your heart estará no seu coração and will bring you comfort. e vai te trazer o conforto. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, oh, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me